Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Aula em Casa. Eu sou Madalena, professora de língua portuguesa. Vamos lá para a aula de hoje? A aula de hoje, eixo, produção textual. Conteúdo, sinais de pontuação, finalidades e usos. Vamos saber aplicar, utilizar e como ler os sinais de pontuação nos textos. Habilidade, empregar e compreender a pontuação lógica e expressiva. Hora de estudar. Os sinais de pontuação. Sinais de pontuações, finalidade e uso. Leia as frases. Vocês conhecem esse sinal de pontuação aqui? Alguém lembra dele? Vocês conhecem? Quais são? Quem é esse sinal de pontuação? Vamos dizer assim, qual é a função dele? Vou ler duas frases para vocês. E aí vamos ver como ele compromete o significado das frases. Frase 1. Ana caminhava pela rua silenciosa. Eu pergunto para vocês, silenciosa, quem é que estava silenciosa? O que estava silencioso? Vamos ler novamente? Ana caminhava pela rua silenciosa. A Ana que estava silenciosa? Era a rua que estava silenciosa? Vamos para a segunda, depois a gente vai refletir as duas juntas. Ana caminhava pela rua silenciosa. As duas palavras, olha quem está aqui, a vírgula. Nós temos a vírgula aqui, ó. Bem aqui nós temos a vírgula, ok? Eu tenho a palavra silenciosa nessa segunda e tenho a palavra silenciosa na primeira. Eu gostaria que vocês vissem o significado. A palavra silenciosa está se referindo à rua ou a Ana? A rua ou a Ana? O que estava silenciosa na primeira? Vamos lá? Ana caminhava pela rua silenciosa. Quem estava silenciosa era a rua, ou seja, não tinha barulho naquela rua enquanto Ana caminhava. Agora, na segunda, Ana caminhava pela rua. Como é que a Ana estava? Silenciosa, calada. Ok? Ó, na primeira, aqui se refere a... Silenciosa se refere à rua. Na segunda, silenciosa se refere a Ana. Ana caminhava pela rua, silenciosa. Não estava fazendo barulho. Vamos para a próxima. Essa é a vírgula. Já conhecemos a vírgula, agora vamos conhecer o ponto. Você percebeu que a vírgula ela dá uma mudança de onde ela está colocada? Agora a gente vai perceber qual é a função do ponto. Quais são as informações que eles nos dão e ele muda no texto. Sobre a paixão não se fala. Ponto. A paixão se vive. Por exemplo, eu fiz uma declaração, uma frase declarativa. Aí eu pontuei. Ali, eu concluí uma informação e eu pontuei. Só que eu ainda estou no mesmo assunto. Caso eu mudasse de assunto, lembra a história dos parágrafos? Eu uso aquele pontinho também para final de parágrafo, mas aí eu mudei de ideia, logo eu vou para um outro parágrafo. Mas nesse caso aqui, eu continuo. Ele continua na mesma sequência. Sobre a paixão, não se fala. Olha aqui o ponto. A paixão se vive. O ponto está aqui, ó. Continuou. Passei para um outro parágrafo? Não. Aqui já sim é o meu ponto final. Então, o ponto ele pode estar dentro do texto, no decorrer do texto, e ele segue a ideia. E ele pode também finalizar, concluir a ideia. Logo, eu passo para um outro parágrafo. Para marcar fim de frases declarativas, afirmativas ou negativa.
ok? Aí eu pontuo. Eu finalizei aquela frase, aquela ideia, aí eu pontuo. Lembre-se que eu posso mudar de ideia. Caso isso aconteça, eu mudo de parágrafo. Ou seja, eu faço um outro parágrafo, que não é o caso aqui. Por que eu fico todo o tempo trazendo essas informações para vocês? Porque a ideia é vocês produzirem textos. Mesmo estando em casa, mas que vocês tentem produzir alguma coisa, pegue a nossa aula anterior da crônica, aplique a aula de hoje, que são os sinais de pontuações. Novamente o ponto. Vossa Excelência. O ponto também é utilizado em abreviaturas. Né? Olha só. Olha ele aqui, aparece de novo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ok? Aparece de novo o ponto. Aqui também, cadê? Aparece para pontuar a numeração. E aqui ele aparece na abreviatura. Nas duas abreviaturas. Ok? Para marcar o fim das abreviaturas. Agora vamos conhecer o ponto de exclamação. Vamos lá? Eu preciso me expressar por meio da escrita. Eu estou surpresa, eu estou indignada. Só que por meio da escrita eu não consigo, se não usar o ponto de exclamação ou usar alguma pontuação. Eu não consigo. Eu não consigo mostrar no meu texto que eu estou com uma hesitada, ou seja, eu estou eufórica. O sinal de exclamação ele vai me dar esse tom. Lembra que a gente trabalhou na nossa aula sobre as modalidades da escrita e da fala? Lembra que eu disse para vocês que por meio da fala a gente tem como mostrar aquela surpresa, aquela hesitação, aquela vibração por meio da voz. Usamos também as expressões, no caso, físicas. Já na escrita a gente precisa dos sinais de pontuações. Aí a exclamação ela vem nos ajudar nesse quesito. Quando eu quero mostrar uma surpresa, uma hesitação, uma felicidade. Ó. Coitada de Filó. Eu pude, se fosse um ponto, se fosse só o ponto, uma afirmativa, coitada de Filó. Coitada de Filó. Olha como a exclamação ela já dá esse tom mais, né? Uma entonação diferente. Então, quando vocês estiverem realizando a leitura de vocês, ou na escrita, na hora de produzir, vocês querem mostrar ao leitor de vocês que naquele momento você quer mostrar uma situação de surpresa, de admiração, aí vocês usam o sinal de pontuação, a exclamação. Credo em cruz, gritou Maria assustada. Olha só, credo em cruz, olha aqui o sinal. Gritou Maria assustada. Olha o ponto aqui, ó, finalizando uma declarativa. E aqui o sinal de exclamação, mostrando uma expressividade que eu tenho que ler com mais expressividade, ou seja, com mais êxito. Credo em cruz, gritou Maria assustada. Interjeições e locuções interjeitivas, ou seja, exclamação, coitada de Filó, frase exclamativa. Credo em cruz, gritou Maria assustada. Interjeições e locuções interjeitivas. Novamente o sinal de pontuação da exclamação. Saia já daqui. Usei novamente, né? Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou novamente fazendo uma entonação diferenciada. Ou então eu estou escrevendo o meu texto para que o leitor tenha e faça essa leitura com mais expressividade. Aí eu uso o sinal de exclamação. Frases imperativas. É uma ordem. Saia já daqui. Agora, vamos para as perguntas. Nós precisamos perguntar. Quando eu pergunto, no momento que eu falo, eu mudo o meu tom de voz. Vamos estudar hoje? Vocês fizeram as tarefas da aula passada? Ó, vocês fizeram as tarefas da aula passada? É uma pergunta. Logo, eu tenho que usar o sinal. Que sinal de pontuação? A interrogação.
você vai sair mesmo, ok? Aquela pressão mais forte na última palavra, dando aquela entonação de pergunta, porque se eu ler como se fosse um ponto final, eu ia ler como uma frase afirmativa, declarativa, ó, você vai sair mesmo. É diferente. Você vai sair mesmo. Emprega-se nas frases interrogativas diretas. As aspas, vocês conhecem as aspas? Quando eu falo uma coisa, ou eu uso uma expressão que não é minha, quando eu falo algo que não, e eu me remeto a uma pessoa que disse que não fui eu uso as aspas. Entenderam? Por quê? Porque eu não é minha. A declaração, a frase não é minha, logo eu coloco entre aspas para sinalizar que é de uma outra pessoa. Essa é uma das opções que a gente tem para o uso da aspa. Dizem as criaturas sagradas. Dizem as criaturas sagradas. 2 pontos. Para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Olha que a gente usou aqui, ó. Ok? Nós estamos usando o que aqui? As aspas. Quem foi que disse isso, professora? José de Alencar. As aspas foram utilizadas justamente por conta disso, porque não sou eu que estou dizendo, eu estou usando uma expressão, uma fala de uma outra pessoa. Logo, eu coloco entre aspas e sinalizam de quem foi que falou. Aqui embaixo, José de Alencar. Então, nesse momento, qual é a função da aspa aqui? Indicar o início e o fim de uma citação. Eu citei uma expressão que uma outra pessoa falou. Que no caso aqui, José de Alencar. A aspa. Para que serve a aspa? Olha a outra função da aspa aqui. O verbo ficar vem adquirindo novos significados. Eu dei um exemplo para vocês. Por exemplo, tem aquela criança peraltinha, bem agitada, e aí a gente não quer falar que ela é uma criança inquieta. Aí nós podemos falar assim, ai, esse anjinho, está vendo? Aí a determinação para aquela palavra, o significado de anjinho, não é anjinho de fato direito, é aquela criança que não é peralta. A gente está sendo o quê? Para destacar uma expressão ou uma palavra. Ficar. O verbo ficar vem adquirindo outros significados. Nesse exemplo que eu coloquei de anjinho, eu boto ficar entre aspas, mas o significado dele não é de anjinho de fato e de direito. E aqui, ó, o verbo ficar vem adquirindo vários significados. Aspa novamente. Aquela moça da rua larga perguntou Marinalva. Aquela? Ou seja, quando eu digo aquela, entre aspas, eu quero dizer mais do que está posto. Para marcar um diálogo em substituição ao travessão. Eu quero marcar o diálogo, eu quero demarcar, aí eu uso as aspas. Os anjinhos já estão prontos. O ônibus escolar chegou. Lembra que eu falei para vocês sobre a história dos anjinhos? Aquela frase, sentido figurado da situação, que dá para outra conotação a determinada palavra ou expressão. Ou seja, tem um outro sentido. Eu falei para vocês daquele exemplo. É esse aí. Anjinho no sentido contrário. Eu posso usar a aspa também para demarcar. Agora vamos para o ponto e vírgula. Vamos lá? Lerei a frase para vocês. Em 1970, foi criado no nosso país, o estado de Mato Grosso do Sul. E em 1988 foram criados os estados de Roraima, Amapá e Tocantins. Olha aqui o sinal de pontuação, gente. Está vendo aqui o ponto e vírgula? Separa período de determinada extensão, de certa extensão. Ou seja, muito longo, eu posso usar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula novamente. Vamos vê-lo numa outra expressão? Ponto e vírgula novamente. Mais um exemplo.
A prova constará de 2 pontos. Um estudo de texto, ponto e vírgula. 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. Uma redação sobre o tema abordado. Por que eu utilizei esse ponto e vírgula aí? Vamos perceber aqui. Para separar uns itens de uma enumeração. Eu vou ao supermercado, 2 pontos. Comprei açúcar, a vírgula ela também tem essa aplicabilidade. Mas se eu posso utilizar também o ponto e vírgula numa extensão maior, que é o caso aqui, para enumerar. Eu usei justamente para separar os itens. Nesse caso aqui, são os itens o quê? Da prova. Eu posso separar os itens do supermercado que eu vou comprar, aí eu utilizo sim o ponto e vírgula também. Os 2 pontos. A aeromoça falou. 2 pontos, percebe? A aeromoça falou. Ou seja, está dando abertura para alguém falar. Introduzir uma fala. A aeromoça falou. 2 pontos. Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Eu dei uma abertura para uma fala. Então, introduzi uma fala, os 2 pontos. 2 pontos novamente. Estava escrito em cima do jornal, 2 pontos. Em Manaus, a polícia proibira ficar na rua depois das 22 horas, para introduzir uma citação. Ok? 2 pontos novamente. Mais um exemplo. Comprei no mercado. Lembra a história dos itens? Professora, às vezes a minha mãe pede para eu comprar alguma coisa no mercado. Tranquilo. Faça anotação. Como é que você vai fazer a anotação? Como é que você vai organizar esse texto? Como é que você vai pontuá-lo? Olha aí como é que a gente pode fazer. Comprei no mercado leite, café, açúcar e pão. Aqui é uma função da vírgula, enumeração. Mas aqui, ó, os 2 pontos. Para introduzir uma enumeração. A vírgula está lá para organizar. Aí vem os 2 pontos para fazer a introdução desses itens que eu vou separar por meio da vírgula. 2 pontos novamente. Todas essas atividades que vocês estão fazendo, esses exemplos, depois a gente vai trabalhar uma aplicabilidade deles, tá? Então, os 2 pontos, verificam quais são, qual é a utilização dele, percebam como eles estão inseridos nos exemplos. 10 anos depois, não passávamos disso. 2 pontos. Aqui, ó. 10 anos depois, não passávamos disso. 2 pontos. Um bando de garotos zombeteiros para introduzir uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Para introduzir uma explicação. 10 anos, né, depois, não passávamos disso. O que era? 2 pontos? Aí eu digo do que se tratava. Vamos lá. Aí, 2 pontos. Agora a gente vai para os 3 pontinhos aqui. Quais são? Alguém lembra dele, desses 3 pontinhos aqui? Qual? É a reticência. Vamos ver quais são as aplicabilidades dela no texto? Quais são as informações que ela nos passa? Essa incapacidade de atingir, de entender, e o que se faz com que eu, por instinto de Clarice Lispector, para indicar a suspensão de um pensamento, eu tinha algo mais para dizer. Aí eu usei a reticência. Pontinho, pontinho, pontinho. Até nas expressões, às vezes, quando a gente está falando na oralidade, a gente pontinho, pontinho, pontinho. É que a gente não quer dar continuidade, é justamente essa suspensão de pensamento. A gente pode usar a reticência. Novamente, outra aplicabilidade da reticência. E as obras de Tormes? A igreja
já haverá igreja nova? Essa de Queiroz. Para indicar uma dúvida, surpresa ou hesitação. E as obras de Tormes? A igreja? Já haverá igreja nova? Ou seja, para indicar uma dúvida, a gente usa a reticência. Terceiro exemplo. O Torres virá mesmo desta vez? Até parece. Para indicar uma ironia. Lembra da ironia na nossa aula que a gente trabalhou com crônica? Pois é. Agora a gente já sabe como usar no texto, se nós já estamos escrevendo a nossa crônica, a gente também pode usar a reticência para dar aquele tom irônico, né? Vamos aplicar. Vocês conhecem esse aí, ó? Esses daqui são os parênteses. Professora, para que eu uso os parênteses? Vamos lá? O barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas, olha aqui, ó. O barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas, está sendo gradativamente erradicado de nossas áreas rurais. Para que serve, professora? Por que eu utilizei? Para intercalar ideia ou afirmação secundária do texto. O barbeiro. Aí eu coloquei uma outra informação sobre o barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas. Entenderam? Vocês conhecem aqui? Esse é o travessão. Travessão. Para que eu utilizo o travessão? Você não precisa de pílulas. Essa para se acalmar. Eu sou calma. Ó, disse Luciana. Para iniciar frases, ou para iniciar falas de personagens. Para indicar fala, começo ou fim ou mudança de interlocutor no diálogo. Travessão novamente. Foi-se poeta, sonhou e amou na vida. Para enfatizar expressões e frases. Agora vamos realizar uma leitura? Vamos lá? A leitura de hoje vai ser sobre o trecho do livro. João, preste atenção. Olha aqui, ó. A gente acabou usando, ó, porque eu queria sinalizar que esse livro é o João, preste atenção. Como é uma expressão, ou seja, o nome do livro, eu achei interessante usar as aspas. Lembra que a gente viu a aplicabilidade das aspas? De Patrícia Engel. Olá! Meu nome é João e eu já completei 9 anos. Sabe, estou tão contente hoje, mas tão contente que vou dar um grito. Oba, passei de ano! É o melhor, com notas boas. E isso não é uma maravilha? Finalmente, as pessoas começaram a me compreender. E estou super, hiper, mega feliz. Tão feliz que vou até contar a minha história para você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir à escola. Era um sem fim de lições para fazer, frases a serem completadas, caligrafia, palavras cruzadas. E eu era o único da classe que não conseguia fazer nada disso direito. Não sei porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar para elas. E se eu tinha de ler em voz alta, era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era burro. Trecho do livro. João, preste atenção. Agora, terminando a leitura, vamos fazer o exercício de hoje?
Vamos lá, vamos saber quem acertou? Releia o trecho do livro e responda. As aspas foram usadas nessa frase. João, preste atenção. Letra A, para destacar uma palavra ou expressão. Letra B, para dar conotação a uma determinada palavra ou expressão. Professor, o que é conotação? Um sentido, tá bom? Para marcar o diálogo em substituição à travessão, marcar um diálogo. Para indicar o início e o fim da citação, vamos lá. Sobre o uso das reticências, aqueles 3 pontinhos. Vamos lá. Isso não é uma maravilha? Finalmente, as pessoas começaram a me compreender. Letra A. Foi usada para indicar a suspensão de um pensamento? Vamos nos lembrar da aula de hoje. Foi usada para indicar uma ironia? Foi usada para indicar uma ironia e uma dúvida. Foi usada para indicar uma surpresa, uma hesitação.
Vamos lá resolver nossas atividades de hoje? Todo mundo acertou as pontuações. Vamos conferir. Releia o trecho do livro e responda. As aspas foram usadas nessa frase. João, preste atenção. Para destacar uma palavra ou expressão? Para dar conotação a uma determinada palavra ou expressão? Para marcar um diálogo? Ou para indicar o início e o fim de uma citação? E aí, alguém acertou? Vamos ver agora? Para destacar uma palavra ou expressão. Ok, quem acertou? Deu a letra A, todos acertaram? Muito bem, vamos para a próxima. Segunda, sobre o uso da reticência nessa frase, e isso não é uma maravilha, finalmente as pessoas começaram a me compreender, ok? Foi usada para indicar uma suspensão de pensamento? Letra B, foi usada para indicar uma ironia? Letra C, foi usada para indicar uma ironia e uma dúvida? E letra D, foi usada para indicar surpresa e hesitação. E aí, vamos ver quem acertou? E aí, deu a letra D. A maioria acertou, com certeza. Parabéns a todos vocês. Agora a gente vai ter uma conversa. Que conversa? Falar um pouco sobre o nosso compromisso de estar em todas as aulas, assistindo, exercitando. Eu aprendi hoje sobre os sinais de pontuações. O que eu vou fazer? Eu vou produzir um texto, uma frase, vou pôr os sinais de pontuação. Como é que eu vou fazer, professora? Se eu tenho uma hesitação, eu vou colocar uma exclamação. Mas eu não estou com hesitação, ou seja, não é uma surpresa. Não vou usar o exclamação. Eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. Não, eu só vou responder alguma coisa e vou fazer uma frase afirmativa. Eu vou usar o ponto final. Não, mas eu vou iniciar uma citação. Eu posso colocar os dois pontos, depois eu uso as aspas na citação. Entenderam? A aplicabilidade. Para isso, a gente tem que contar com o papai e com a mamãe, mas eles não estão. Mas eu vou ter o compromisso de assistir minhas aulas todo dia. Eu vou dar um jeito de fazer e realizar as atividades. Eu conto com o compromisso de vocês, que vou cumprir o meu, estando aqui para dar nossa aula todas as vezes. Um grande abraço.